Abra a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 32. Eu me sinto na liberdade aqui, eu vou fluir, não vou ficar dentro de tudo aquilo que eu preparei. Até porque eu quero ter liberdade do Espírito para poder falar o coração de vocês. Eu tenho uma expectativa muito grande de que Deus já está realizando uma grande obra aqui em São Paulo. E Ele tem realizado essa obra todos os dias dentro de nós. Não há nada que o Senhor vai fazer através de você sem que antes Ele tenha feito primeiro em você. Primeiro Ele constrói dentro de você para depois Ele usar você para construir dentro de outras pessoas. Eu quero dizer para alguém aqui, a mensagem do reino, ela não é para você somente anotar e pregar na sua igreja domingo à noite. A mensagem do reino não é uma mensagem. A mensagem do reino não é um sermão, não é palavras. A mensagem do reino é a sua própria vida. Não tem como pregar uma mensagem do reino sem sentir a emoção, a sensação, o sentimento da palavra. As pessoas já não escutam mais a gente falando, elas escutam, mas elas observam mais a nossa vida do que a nossa fala. O que você vive é muito mais importante do que o que você diz. Por isso que a sua vida comunica muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Por isso você precisa refrear naquilo que você tem dito, porque é uma nuvem de testemunhas observando o que você fala, como você age, a forma que você se expressa. E a forma que você se expressa revela quem você é no secreto. Uma geração que gosta de trabalhar no público. Porque a nossa geração, ela gosta das luzes, das cores, da mídia. A nossa geração gosta dos flashes. Porque nós somos ensinados a dar resultado, né? Então se você não der resultado, você não é bom para trabalhar conosco. Quando na verdade Jesus nunca celebrou seus resultados. Quem celebra os resultados é o sistema. Jesus celebra o que? A nossa vida. Então se você der resultados, o sistema vai te aplaudir. Se você der frutos, o reino vai te celebrar. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: não ande no meio de pessoas onde você não é celebrado. Aleluias. Quando você é celebrado, você é recebido em honra. Quando você é celebrado, as pessoas escutam o que você está falando. Por isso que Deus vai dar uma mexida na sua agenda esse ano. E Ele vai te levar em lugares onde as pessoas se celebram por aquilo que você carrega, não por aquilo que você ostenta. Hoje as pessoas, elas julgam as igrejas pelo tamanho. É poder respeitando o poder, quando na verdade Jesus ele pregava fora dos templos, porque dentro dos templos havia muita hipocrisia. Já percebeu que todo mundo aqui é santo? E em casa muitos são hipócritas. Eu prefiro um homem em crise do que um hipócrita com uma sensação de falsa santidade. Eu gosto de gente humana. Eu tenho asco de religioso. Eu tenho asco de quem exala uma super espiritualidade. De gente que não dá oportunidade para quem está começando, porque não acredita que aquela pessoa que está começando foi igualzinho o dia que ele começou. A gente quer pegar pessoas perfeitas e colocar no púlpito. Não, tem que estar santo demais para estar no público. E a gente muitas vezes não valoriza quem está chegando, porque não temos a paciência de experimentar essa pessoa para a obra. Só que Deus, Ele está acelerando o processo na vida de algumas pessoas. Faz uma retrospectiva de janeiro a dezembro. Olha o tanto de coisa que você já passou, de que você já enfrentou. Você nem pensou que estaria de pé em dezembro. O ano já está terminando, o mês começando, e você já entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. Para pensar o que Deus já está fazendo na sua vida, no seu ministério. Sabe o que é isso? É o que Deus fará através de você. Vai ser muito grande para a glória de Deus. Você crê nisso? João capítulo 8, versículo 32, um versículo apenas. João capítulo 8, versículo 32. Olha o que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode ser melhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga mais forte: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Querido, toda mensagem que Jesus pregava, ele tinha a intenção de fazer com que as pessoas parassem para refletir naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava comunicando. Jesus tinha a intenção de toda mensagem que ele pregava, de fazer com que as pessoas parassem para fazer uma retrospectiva de quem elas eram, de quem elas estavam se formando. Por isso que toda mensagem que Jesus pregava, ele tinha a intenção de pregar em parábolas. Porque parábolas são pequenas histórias, são pequenas narrativas, que fazia com que a pessoa parasse para refletir naquilo que estava sendo dito, pensado, comunicado. A Bíblia diz que Jesus usava parábolas para se comunicar com o povo. E quando eu leio Marcos capítulo 10, versículo 51, Jesus, ele percebe que havia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu está à beira do caminho e a Bíblia diz que ele era cego. Esse cego era cego, mas tinha uma fala ativa. Quando ele fica sabendo que Jesus passava na cidade, ele começa a gritar, exclamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor se aproxima perto de Bartimeu e faz uma pergunta muito ilógica para o tipo de necessidade que aquele homem estava enfrentando. Jesus pergunta o seguinte: o que queres que eu te faça? Que pergunta óbvia para alguém que estava cego há muitos anos. Jesus faz uma pergunta que qualquer criança da escola dominical responderia. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Por que Jesus fez uma pergunta como essa? É simples. Porque Jesus não queria dar apenas um milagre para aquele cego, mas Jesus queria destravar a sua mente. Então quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus estava confrontando não o estilo de vida de Bartimeu, mas a mente que também já estava cega. Então ele diz: o que queres que eu te faça? E Bartimeu com certeza diz: eu quero ver. Mas então o que Jesus faz aqui? Ele não queria simplesmente dar cura para Bartimeu, ele queria destravar sua mente, ele queria destravar o seu entendimento. Porque muito mais do que você receber o milagre é ter o seu entendimento acerca do milagre destravado. Muitas pessoas entraram na igreja, receberam milagres, receberam curas, receberam libertações, mas elas não tiveram o seu entendimento destravado. Então elas receberam uma cura, elas receberam um milagre, elas receberam uma transformação, mas elas saíram dos templos da mesma forma que entraram. Por quê? Porque o pastor liberou a cura como homem de Deus, liberou a libertação como homem de Deus, mas o pastor não tinha o entendimento para destravar a mente daquela pessoa. Então Jesus pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque ele queria levar Bartimeu a raciocinar, ele queria levar Bartimeu a pensar. Em outras palavras, eu prefiro você com a mente destravada do que você voltar a enxergar, mas está vivendo a mesma vida que você está vivendo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu prefiro que você saia da beira do caminho e ande comigo, do que você volte a enxergar e continue mendigando. Porque muita gente está vivendo isso, está à beira do caminho pedindo milagres, mendigando pão, porque recebe o milagre, mas tem a mente travada. Então para Jesus era muito mais importante do que curar, muito mais importante do que ele fazer enxergar novamente, era Bartimeu ter a sua consciência renovada e transformada. Então quando você ministrar cura na sua igreja, pastor, libertação na sua igreja, você precisa, antes de libertar, de curar, destravar a mente das pessoas. Porque senão elas serão produtos de um fim. Ou seja, o milagre chega em mim, mas eu sou o fim desse milagre. E o milagre nunca foi o fim, o milagre sempre foi o meio. Eu quero dizer para você que a agenda de Jesus nunca foi milagre, a agenda de Jesus nunca foi libertação, a agenda de Jesus sempre foi pregar. No meio do caminho isso acontecia. Então qual era a maior necessidade do milagre? Era Bartimeu voltar a enxergar? Não, era a mente de Bartimeu voltar a raciocinar. Eu vou dizer para você, quem está na escola de Jesus não está no caminho mendigando milagre. Eu nunca vi João dizendo: faz um milagre na minha vida. Eu nunca vi Pedro falando: faz um milagre na minha vida. Eu nunca vi Tiago clamando por milagre. Por quê? Porque quem está na escola apostólica vive milagre todo dia.
Quem está caminhando ao lado de um discipulador, de um mentor, porque ninguém é igreja sozinho. Você precisa de alguém ministrando você. Você precisa de um mentor dando discipulação, dando mentoria para a sua vida. Não existe igreja de si mesmo. Você não é igreja sozinho, embora somos igreja, eclésia, tirados para fora, mas nós somos um ajuntamento de santos que comungam na mesma visão. Então, quando você anda no Kairos ou no Cronos, você tem que entender o seguinte, que o milagre é um fim. Quando você lê Marcos capítulo 8, versículo 27, Jesus faz uma reunião com os discípulos em Cesareia de Filipos, e ele faz uma pergunta tanto quanto difícil e contritante. Sabe o que ele diz? O que dizes os homens ser o Filho de Deus? Ele faz uma pergunta aos discípulos, o que dizes os homens ser o Filho de Deus? Ele leva os discípulos ao quê? Pensar. Os discípulos conheciam Jesus milagreiro, conheciam Jesus que andava sobre as águas, conheciam Jesus que multiplicava pães e peixes, conheciam Jesus que dava vista a cegos, que dava vida a quem estava morto. Eles conheciam esse tipo de Jesus, mas os discípulos conheciam muito mais Jesus como filho de Maria e como filho de José. Eles não conheciam ainda Jesus como Cristo, apenas como Jesus. Então, quando ele pergunta, quem dizes os homens ser o Filho de Deus? Ele estava dizendo o seguinte, discípulos, por favor, destrave a mente de vocês. Volte a pensar, volte a refletir, pare um pouco para entender quem está andando à sua volta. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, não empreste o seu ouvido para qualquer pessoa ministrar o seu coração. E aí Pedro vai dizer, tu és Cristo. Pedro não diz, tu és Jesus, porque Jesus todo mundo conhecia. Ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhando para Pedro disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que vos revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa pedra aqui é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você liga no céu, eu desligo na terra, e o que desligar na terra, eu desligo no céu. Em outras palavras, quando você tem uma revelação de quem Cristo é, você tem uma revelação da sua própria identidade. Então Jesus leva os discípulos a pensarem, a raciocinarem. Eu acho que esse café, a ideia desse café é fazer você voltar a pensar, refletir. Em João capítulo 8, versículo 7, uma mulher foi pega em ato de adultério, e essa mulher foi levada até os pés de Jesus. Qual era o crime dessa mulher? Adultério. Foi pega em ato sexual ilícito. Então os fariseus, que representam os crentes daquela época, os santos daquela época, estavam com pedras em suas mãos para tentar tirar naquela mulher. E aí Jesus vai colocar eles para pensarem de novo. Jesus vai dizer, sabe o que? Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo? Ele estava levando as pessoas a refletirem o estilo de vida que elas estavam vivendo. Porque diante de Jesus, ninguém tinha pecado ali, nenhum fariseu demonstrava pecado, mas Jesus sabia que no secreto da casa, do lar, da empresa, da família, aqueles fariseus estavam recheados de pecados. Então Jesus pergunta, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, logo como se tivesse caído a ficha. Opa, peraí, deixa eu olhar para mim e ver como é que está a minha história, deixa eu ver como é que está a minha vida. Por isso que Mike Barclay, ele diz uma frase muito interessante, Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Então Deus está usando os seus profetas para falar, Deus está usando os seus ministros para falar, Deus está ofendendo a nossa mente diariamente. Porque ouvir uma mensagem de entendimento faz com que você reflita, faz com que você pare para pensar. Por isso que não é mais tempo para a nossa vida emocional ficar abalada.
Eu falo sempre isso, que quando você vive uma vida na alma, quando você não vive uma vida no espírito, a sua alma está sujeita a você desanimar no meio do caminho. A sua alma está sujeita a você ver as coisas de uma forma que você não queria ver. Por isso tem tanta gente machucada na igreja, porque saiu de uma igreja, se plantou em outra, mas não curou o coração ao sair daquele lugar. Então quando você se desliga de um lugar e vai para outro, com a sua alma entristecida, a propensão para você continuar caminhando ferido é muito grande. Por isso eu quero que você entenda e que se abra o seu entendimento nessa manhã. Tudo que você passou em um lugar contribuiu para que você estivesse de pé hoje. Então tem que parar de ficar romanceando as suas dores do passado, parar de ficar romanceando aquilo que você sofreu no passado e começar a dar uma resposta para aquilo que você está vivendo e passando daqui para frente. Uma geração machucada, uma geração amarga, uma geração entristecida, é uma geração que não está permitindo a sua mente ser ofendida para poder revelar o seu coração. Então as pessoas se encantam quando ouvem uma palavra de confronto. As pessoas enchem a boca e dizem: nós estamos sendo confrontados. Eu quero dizer para você o que é confronto. Alguém poderia me dizer o que é confronto? Confronto é quando alguém está ministrando a sua vida e leva você a pensar. Eu disse que eu teria muita dificuldade hoje em congregar em um lugar que eu não fosse ensinado a pensar. Eu não posso preparar você para só ser igreja. Eu tenho que preparar você para ser igreja fora. A função do pastor não é preparar a igreja para ficar dentro da igreja, mas é para ser igreja fora. Um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom funcionário, um bom amigo. O problema é que a gente só junta as pessoas e esquece de fazer o envio delas. Igreja não é vinde. A igreja hoje está parecendo mais com vinde do que com ide. Porque o vinde é muito bom, mas o ide é mais difícil. Porque o ide requer muito mais de você. Então Deus está confrontando a nossa mente hoje para revelar o nosso coração. Por meio da mensagem do profeta, o nosso raciocínio é ativado. Então por que o reino confronta o sistema? Porque o reino faz você refletir e o reino faz você ficar engessado. No reino, você não vai precisar fazer uma campanha para Deus restaurar os seus filhos, porque você gastou tempo mentoreando os mesmos. No reino, você não vai precisar fazer uma campanha ou uma fogueira santa para no final do ano ou em janeiro a sua vida financeira ser abençoada. Você vai aprender a ser um administrador, gastar pouco e guardar mais. No reino você não vai fazer terapia, oficina para restaurar seu casamento, porque você como mulher é submissa ao seu marido e você como homem a missão é amar sua esposa. Então você como homem ama a esposa e a esposa submissa ama o marido. Não tem mulher difícil para o marido que ama muito. Você como filho não vai precisar precocemente entrar em um relacionamento amargo, porque você teve dentro de casa um relacionamento saudável vendo o pai e mãe crescer. Mas o sistema bagunça a nossa mente. De que forma? Vem para a igreja e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Basta você fazer uma oferta, você fazer um dízimo, você pegar um envelope, basta você fazer uma corrente, tudo vai resolver na sua vida. Ou seja, de que maneira você está pensando acerca de quem você é? Você não pensa, você pega a sua responsabilidade e transfere para um pastor, que ao meu ponto de ver, muitas vezes faz o papel mais de Deus diante dos homens, do que um papel de um pastor que vai discipular. Eu estava lendo o Salmo 23 e eu percebi que a função do pastor, se você não sabe, a função do pastor é uma só. Qual é? Preparar pasto verdejante para a ovelha. Em outras palavras, a função do pastor não é ser a sua muleta espiritual. A função do pastor não é ser o seu guru espiritual, aonde você chega nele, ele tem revelação todo dia para a sua vida. Porque tem gente que tem coceira. Se não tiver revelação, a pessoa não consegue congregar. Por quê? Você não quer pensar. Você tem um guru espiritual na sua vida.
Você quer transformar o seu pastor em um cartomante espiritual para todo dia revelar para a sua vida o que está acontecendo. Você quer revelação porque a sua Bíblia dentro de casa está mais fechada do que nunca. Então você precisa, eu não estou anulando as profecias, eu não estou anulando as revelações, porque Deus usa no coletivo para revelar. O problema é você ficar escravo disso. É o tipo de gente que nunca se prepara para estar como as pessoas. E diz, não, Deus me usa, Deus me usa. Para mim isso é uma espiritualidade vagabunda. Porque você confia em um Deus que pode te usar, mas você não se prepara para destravar a vida de ninguém. Em outras palavras, você transfere a sua irresponsabilidade para Deus, porque você não se prepara para o que Deus está fazendo para você. Então o reino tem que confrontar o sistema, porque me dá asco de ver gente, muitas vezes sendo manipuladas, gente usando da fé inocente, ingênua das pessoas, para arrancar o que elas têm de melhor. Então, eu estava vendo uma reportagem de um bando de pastor que subiu em um monte, e cada um subiu com um montinho de vassoura. Então cada 10 pastores subiu com um monte de vassoura, subiram no monte, e aí eles começaram a orar o seguinte: Deus, unge essa vassoura aqui agora, porque todo mundo que fazia a campanha e levar vassoura para casa, o diabo que estiver lá vai ser varrido da sua casa, vai ser exterminado da sua empresa. Você vai pegar essa vassoura, e é R$1.000 sua vassoura, é pouco, é barato. E aí as pessoas que não pensam, não raciocinam, que não têm o seu entendimento destravado, logo entendem que aquilo ali é um milagre, é um meio para isso. Esses dias eu estava vendo outro pastor que se amarrou e desceu dentro de um poço. E aí ele dizia assim: a mesma forma que eu estou dentro do poço, assim é as pessoas que estarão também. Muita gente está vivendo dentro do poço, mas nós como homens de Deus descemos aqui para buscar a sua vitória, buscar a sua bênção. Sabe o que acontece? Vai se formando uma geração de gente preguiçosa e vagabunda espiritual, que não ora, que não jejua, que faz do seu pastor um amuleto espiritual. Eu quero dizer para você, querido, que esse tipo de mensagem está atrofiando a nossa geração, e a nossa geração está anêmica ao ver isso. Ou se pega uma grande piscina, se põe no meio da igreja e fala o seguinte: coloque a sua lepra financeira, espiritual, material, nós vamos mergulhar dentro da piscina e toda a lepra da sua vida vai ser curada. Engraçado, se cura a lepra física, mas o caráter continua ainda apodrecido, amargurado e decepcionado. Então por que o reino confronta o sistema? Porque o reino vai te ensinar a morrer. Quer que eu fale mais uma? O reino vai te ensinar a perder. O reino vai te ensinar a sofrer. O reino vai te ensinar a sacrificar. E o reino vai parar de te ensinar a fazer aquilo que os seus olhos te levam. Toda estratégia no Brasil fica de 5 a 10 anos, depois ela passa. As pessoas sempre querem uma estratégia de crescimento, mas por isso que eu falo para você, você que está levando o reino para a sua igreja, olha, o reino não é uma mensagem, o reino não é um colorido, o reino é um coração. O reino é o coração. Por que Jesus levava as pessoas a pensarem? Por que toda pergunta que Jesus fazia, ele queria destravar a mente das pessoas? Porque ele sabia que as pessoas eram propícias a ficarem por muito tempo com as suas mentes engessadas e aprisionadas. Então ele levava as pessoas a pensarem. Por isso que Timóteo recebe a carta de Paulo no capítulo 4, versículo 1. E Timóteo, para mim, se você ler 1 Timóteo e 2 Timóteo, são as cartas pastorais. Eu acho que todo pastor deve gastar muito tempo lendo 1 e 2 Timóteo, porque ali revela o coração e a preocupação de Paulo para com um jovem iniciante. Timóteo era um bispo como eu, de 30 anos, mas um homem muito comprometido com a obra de Deus. E Paulo vai exortar Timóteo, vai confrontar Timóteo, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, quando você está ouvindo uma mensagem que não vai fazer você refletir, pensar, literalmente é porque tem alguém com a consciência cauterizada e vai cauterizar a sua vida também. Então quero que você hoje
comece a ser como os bereanos. Comece a examinar as Escrituras e ver se tudo aquilo que está sendo falado está de acordo, para que você não fique também sendo levado por vento de doutrina, por um lado e por o outro. E aí se acostuma tanto com a mensagem do sabor de mel, que quando escuta uma mensagem que não tem sabor de mel, tem sabor de fel, dá comichão no ouvido. Tem gente aqui que está tendo comichão no ouvido. Esse é o primeiro sintoma de que você precisa sair do sistema e ir rápido entrar no reino de Deus. Aleluia. Então Ele quer fazer você pensar. Ele quer fazer você parar para refletir. Ele quer fazer você muito mais do que ouvir uma mensagem ou cantar louvores, entender o motivo para qual você foi chamado. Qual é a sua missão, a sua vocação? Por que Deus te chamou? Efésios 4,17 diz: portanto digo isto e testifico do Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Paulo vai dizer: na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Ou seja, eles andam na vaidade da mente e eles andam entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então percebe que é um processo. Primeiro você engessa a mente, depois você cauteriza o entendimento, depois isso desce para o coração. E o seu coração endurecido, você não consegue mais dar uma resposta. Versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouviste, e nele foste instruído conforme a verdade que há em Cristo. Despojai-vos, portanto, do procedimento anterior. Paulo está dizendo: se por acaso a sua mente ficou engessada, o seu entendimento estagnou e desceu para o seu coração, Paulo diz: existe uma solução para isso. Qual? Pegue o seu homem e se renove, se recicle por um novo homem. Pegue o seu homem velho, jogue fora, porque o seu homem velho está corrompido pelo engano, e renove as vossas mentes pelo Espírito. Então dizer que é um cristão e não parar para refletir como é a sua vida, já é um grande indício de que você está preso em uma prisão espiritual. Eu sempre digo isso em todo café: se você congrega em uma igreja que não te permite se relacionar com outros irmãos, isso não é uma igreja, é uma cadeia espiritual. Sai de lá, porque é Babilônia. Ah, pastor, mas eu estou orando a Deus. Filhão, do Egito ele te tira, da Babilônia você sai. Ninguém vai me obrigar a comer o que eu não quero. Quando eu era criança, eu tinha que comer o que a minha mãe queria. A mãe representa a igreja. Então quando você é nenenzinho espiritual, bebezinho espiritual, chupetinha gospel, você come o que te der. Mas quando você vai crescendo e seu entendimento vai avançando, a sua maturidade vai crescendo, não é qualquer tipo de alimento que você vai comer. Você pode comer hambúrguer o ano todo, você sobrevive, mas adoece. Você pode comer gordura a semana toda, o ano inteirinho, sobrevive? Sim, mas vai nascer em você um câncer, pode dar uma parada cardíaca, você pode aumentar o colesterol do seu corpo, porque não filtrou o que está comendo. Então há um filtro no reino de Deus, que faz você entender que você não pode comer qualquer coisa, porque o seu entendimento destravou. Então hoje as pessoas, quando vêm às igrejas, eu digo várias igrejas de reino, tem muitas delas, as pessoas entram na igreja e elas ficam encantadas com o que elas estão ouvindo. Elas falam: cara, eu nunca ouvi nada. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara da rádio. Ele disse: 25 anos eu fui cristão, mas eu percebi que eu não era cristão. Uma mensagem que ele ouviu na rádio destravou a mente do cara. O cara falou: cara, eu quero te agradecer, porque eu estava 25 anos engessado em uma denominação, eu não conseguia ver a beleza do evangelho, a simplicidade do evangelho. Eu não conseguia ver que evangelho não é religião, não é dogma, não é doutrina. Evangelho é você se sentir livre para poder cultuar Deus na sua liberdade.
Então sabe o que me encanta nessa igreja? Que eu vejo um tatuado sentado do lado de um cara de terno, sentado do lado de uma irmãzinha que tem um coque, sentado do lado de um irmãozinho que anda de skate, mas todo mundo aqui comunga tinha uma visão só, que é o reino. Isso é o reino. Eu não sei se eu ia conseguir congregar em outra igreja, não sei se eu seria um bom pastor em outro lugar, não sei aqui no Parque Paulistano. Porque aqui parece que eu me sinto em família aqui de uma forma tão intensa, que a gente não tem tempo para reparar. Então quando entra alguém que está no sistema, e talvez por não ter entendimento, porque como nós também viemos do sistema, a pessoa fica assim, cara, mas pode adorar a Deus? Foi que nem o irmão veio aqui e falou assim, mas vocês pregam uma mensagem tão dura, tão forte, mas o irmão usa boné, o outro usa bermuda, e não, esse tipo de igreja não pastoreio. Aí eu fiquei pensando, quando Deus me olha lá do céu aqui para baixo, Ele vê o Diego com uma camisa bonita como essa, ou Ele vê o Diego nu? Quando Deus olha para você lá de cima, Ele vê a sua saia ou Ele vê você sem roupa? Porque só existe roupa porque Adão caiu. Porque se Adão não tivesse caído, eu e você estaríamos nu aqui com a sensação de inocência, pureza. Adão era maduro, mas o seu coração era inocente. O coração de Adão era de criança, embora soubesse o que era bom e o que era ruim. Então, quando Deus coloca Adão no Éden, coloca Adão já homem, porém Adão tinha o raciocínio de um homem formado, mas a inocência de uma criança. E aí Paulo vem dizer o seguinte, que a gente tem que ser maduro no entendimento, mas criancinha na malícia. Malícia é coisa de gente velha de igreja. Vocês estão aí não? Malícia é coisa de gente que já tem a sua mente cauterizada. Então eu estou tendo um tipo de dificuldade pessoal, isso não é coletivo, mas eu me sinto no dever de falar para vocês, de conviver no meio de pessoas que se dizem cristãs, mas que estão vivendo uma vida totalmente diferente do que o Evangelho ensina. Você vê uma irmãzinha do louvor matando o irmãozinho obreiro. Aí você vai em outro lugar, você vê o pastor matando o outro pastor porque uma ovelha saiu da igreja dele e foi para outra. Aí você vê um levita brigando com outro levita porque um canta mais e o outro não canta tanto assim. E aí você começa a ver que isso não tem nem no meio de budista, de espírita, de kardecista, mas é no meio do povo de Deus. Por quê? Porque é gente que saiu de uma cadeia e foi para outra cadeia. O cara saiu da católica, saiu de uma igreja, saiu da outra, veio para a igreja de crente. Agora sou crentão. E aí, ser crente? Sou crente, não bebo, não fumo, não adultero, não minto. Você acha que isso é um benefício para alguém? Tem ateu que não bebe, não fuma e não adultera. E ainda é ateu. E às vezes é mais fiel ao que acredita do que a gente que se diz crente, mas não teve a mudança de mente. Então, pastor, está na hora de você muitas vezes preparar uma mensagem que vai destravar a vida das suas ovelhas, do que ficar ministrando mensagens que só vão aliciar o seu coração. Mensagens que não vão confrontá-las a sair da mesma vida que está vivendo. Então, porque elas ouviram uma palavra de confronto, elas estão encantadas. Por quê? Porque elas estão pensando. Então, o que é confronto? Diga assim, o que é confronto? É pensar, refletir. Paulo diz assim que a nossa fé, ela é uma fé racional. O que é um culto racional? É um culto que está todo mundo em silêncio, mastigando com dentes no cérebro, mas que por dentro está uma erupção tremenda. Você só não pula aqui, porque você está controlando, porque a intenção não é mais que ninguém caia aqui, irmão, é cair por dentro. Deus está derrubando a gente por dentro para depois derrubar a gente por fora. Então as pessoas se encantam porque elas ouviram um evangelho que transformou a vida delas, mudou a vida delas, então elas estão encantadas. Paulo diz o seguinte:
Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício vivo? É um culto racional. O que é um culto racional? É um culto que você pensa. É um culto que você não adora na emoção, porque a emoção ela acaba. É um culto que você adora na razão, porque a razão não se esvaece. Então a nossa fé é uma fé racional. O que é uma fé racional? E o que é uma fé emotiva? Uma fé emotiva é uma fé que você só dá espaço para Deus se você senti-lo. Uma fé racional é uma fé que você mesmo não senti-lo, você dá todo o espaço que ele merece. Uma fé emotiva, você precisa sentir um arrepio na costela, no nervo. Você fala, agora tem Deus, agora Deus chegou. Uma fé racional, você não precisa sentir nada, porque você tem convicção de que Ele está presente, porque a terra está cheia da sua glória. Então culto bom não é culto de fogo, culto bom não é culto do aviãozinho apenas. Culto bom é quando você tem um entendimento da natureza criada pelo Evangelho em você. Então o Evangelho não é para mudar comportamento de ninguém. Ah, eu bebia, não bebo mais, eu mentia, não bebo mais. O Evangelho é para transformar a sua natureza. Então você vê muita gente que veio para a igreja, mas continua mentindo, continua adulterando, continua dissimulando. Por quê? Porque não teve o seu entendimento destravado para viver um tempo novo com Deus. Então a igreja brasileira, ela está vivendo uma crise de fé. A fé da igreja brasileira é fé emotiva. Então você vê que os louvores são almáticos. Louvores são cantados na horizontal. Por quê? Porque eles não conseguem cantar na vertical. Eu queria entender também o espaço que a igreja tem dado para a música nesses últimos anos. Você não percebeu que a música tem crescido mais do que a palavra de Deus? Observa. Cantores gravando, regravando, cantando, regravando, viajando para um lado e para o outro. Muitas vezes o cantor tem mais reverência do que o ministro. Porque a música é uma benção. Deus está entronizado em meio aos louvores. Ele adora ser adorado. O problema é que a gente está substituindo a palavra da verdade pela adoração. Então as pessoas adoram o louvor muito mais do que adoram a Deus. Então para de achar que culto bom é quando você sai arrepiado, quando alguém vem marchando e te entrega uma revelação. Para de achar que culto bom, irmão, é quando você vê anjo passando, caminhando, e começa a entender que culto bom é quando você para fazer uma análise do seu entendimento. Como é que o seu entendimento está? Pense. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito simples. Conhecereis a verdade é Jesus. E a verdade vos libertará do pecado. Isso todo mundo sabe. Então quando eu conheço Jesus, que é a verdade, Ele me liberta do pecado. Isso é óbvio. Mas esse versículo também aponta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? De mim mesmo. Não, pastor, conheça a verdade. Por que você continua sendo escravo de você mesmo? O povo que se diz liberto tem revelado o quão escravo é. É escravo da prosperidade, é escravo do WhatsApp, é escravo do Facebook, é escravo do Instagram, é escravo de milagres, profecias, é escravo do alimento da fofoca da vida alheia, porque tem gente que é tão carniceiro que se alimenta da fofoca da vida alheia e aquilo alimenta a sua vida apodrecida. Tem gente que, se não se alimentar da queda do semelhante, a sua vida não anda, porque o alimento que motiva essa pessoa a andar é as quedas do ser humano. Então a gente diz que é liberto, mas continua escravo de um sistema que a gente está inserido. Então, por que Deus quer me libertar? Primeira coisa, Ele me libertou do pecado na cruz, mas Ele quer me libertar de mim mesmo. Todo ser humano tem um impostor dentro dele. Diga assim: Deus quer me libertar de mim mesmo. Então um povo viciado em campanha, um povo viciado em milagre, um povo escravo da oração alheia, um povo escravo das redes sociais, um povo escravo de honra, precisa ser liberto.
Essa mensagem não é para quem está fora, essa mensagem é para quem está dentro. Conhecereis a verdade, e a verdade liberta de si mesmo. Então, se você primeiro não for livre de si, você nunca vai ser livre para libertar alguém. Então, o pastor quer fazer culto de libertação, mas ele está preso em si. Como é que você vai libertar alguém se você está preso em si? Primeiro liberta-se, primeiro desamarra, depois você amarra. Então Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Da prisão da mente. Diga isso, da prisão da mente. Cristo quer me libertar do quê? Da mente de escravo. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero libertar você da sua mente que ainda é escrava. Pastor, escravo? É. Escravo. Porque muitos ainda acham que Deus é o seu funcionário. Olha, eu fiz uma campanha, tá, Senhor? Eu fiz um pedido aqui, ó. Ó, Senhor, eu fiz isso, eu jejuei, eu orei, tá? Eu quero isso aqui. A gente trata a Deus como um empregado e funcionário porque a gente não foi liberto de si para entender que Ele é Senhor e eu sou servo. Então já tem muita gente já com o coração pulsando para entrar janeiro e fazer aquela campanha 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, de bênção, de prosperidade, aleluia. Aí você pega um papelzinho branco e está lá assim, ó: determine, tenha fé e catagole 10 milagres que você quer viver nesse ano de 2018. Aí o cara coloca casa, carro, restauração de família, restauração profissional, um bom emprego, concluir a faculdade, ganha mais, ter uma casa na praia, mais ou menos assim, ó, viajar para fora do Brasil, concluir isso, aquilo, outro. Aí lá embaixo assina, carimba, coloca uma oferta em envelope e fala: Deus, se o Senhor não der, eu saio da igreja. Aí eu quero que você, como é que a gente foi liberto disso? Se a gente já determinou para Deus o que a gente quer viver em 2018. Vai ter coisas que você vai precisar pagar. Se você está com essa fichinha, paga ela, deixa ela em branco. Chega na virada do ano e fala: Senhor, é o Senhor que vai determinar o que eu vou viver em 2018. É o Senhor que vai determinar o que eu vou comer na ceia. É o Senhor que vai determinar a proporção do meu ministério esse ano. É o Senhor que vai determinar onde a minha voz vai chegar, aonde os meus pés vão pisar. É o Senhor que vai determinar as pessoas que ouvirão para nos ouvir, as pessoas que vão nos reconhecer. É o Senhor que vai determinar qual carro eu ando, qual comida eu como, qual roupa eu me visto, quantas pessoas vão ter na minha igreja. Não é você que determina, não é você que dita as ordens. Deus está tirando a mente escravizada do sistema e colocando a mente de filho, não de escravo, de filho. Levanta a sua mão para o céu assim, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Você é filho. Filho não tem mente de escravo. Já percebeu que o filho é o primeiro a chegar e o último a sair? Já percebeu que o filho trabalha muito e muitas vezes ganha pouco? Já trabalhou com família? Já trabalhou com seu pai? Todos os funcionários ganham, menos você. É ou não é? Achei que no final do mês você falou: paizão, dá 50 reais aí para ir no cinema. O pai fala: não, meu filho, deixa eu pagar o funcionário primeiro. Porque o pai sabe que aquilo é seu. Então o escravo trabalha pela recompensa, o filho pela herança. Quando a sua mente está destravada, você já não consegue fazer uma campanha para Deus dar a você o que já é seu. Você não consegue mais viver uma vida orando e jejuando para Deus fazer alguma coisa, porque você sabe que a oração não vai mudar Deus, o jejum não vai mudar Deus, o jejum vai mudar você. Então não jejue para tentar mudar alguma sentença que já foi instituída por Deus, jejue para se libertar de si mesmo.
O que é o jejum? Simples. É você pegar a sua carne e colocar no lugar de morte. Só isso. Pô, pastor, mas eu pensei que se eu jejuar para pregar, Deus me usa. Ele usa. Mas quando acaba o culto, você está vazio. Ah, mas eu pensei que se eu jejuasse para cantar, Deus ia me usar. Lógico que Ele vai te usar, mas quando acaba a canção, você está vazia. Quando tem gente que fala, eu não vou pecar hoje, porque amanhã eu vou estar na igreja. Amanhã eu vou cantar, vou pregar, então eu não posso pecar hoje. Deixa para pecar depois do culto. A gente faz esse joguinho com Deus. Senhor, eu vou jejuar até tal hora, o Senhor vai me usar muito amanhã. Ele te usa muito, mas quando acaba você está vazio. Então não ore para pregar, não jejue para pregar. Tenha um estilo de vida de oração e jejum para glorificar a Deus e se libertar de si. Você está aí, diga amém. Então por que Deus precisa libertar a gente? Conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro ela liberta de mim, ela liberta de mim mesmo, ela liberta da minha mente de escravo, aonde eu jejuo e ordeno que Deus faça o que eu quero, aonde eu me sinto merecedor dos benefícios de Deus, porque fiz uma campanha, porque fiz uma conferência, porque fiz um voto, porque fiz isso, aquilo outro. A gente se acha digno disso. Então libertar do que? De uma vaidade de mente. Conhecereis a verdade vos libertar. Ele quer libertar você do que? Da sua vaidade da mente. Diga libertar da vaidade da mente. Libertar do que? Da futilidade dos sentimentos. Então andar na vaidade da mente é ter uma capacidade de pensar muito grande. Você pode abençoar, você pode incentivar, você pode delegar, você pode instruir, você pode motivar, você pode fazer gestão, mas a sua mente está tão cauterizada que você se ingessa e não consegue fazer nada daquilo que Deus chamou para você fazer. Então uma mente vaidosa é uma mente pequena, é uma mente fútil. Mário Quintana, ele fala sobre o analfabetismo. E Mário Quintana faz ele deixa uma frase muito profunda, muito profunda. Olha o que Mário Quintana diz: analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é saber ler e não ler. Ai. Olha o que ele diz: analfabeto não é quem não sabe ler. Analfabeto é saber ler e não ler. Sabe ler? Sei. E por que não ler? Hã? Tá aí não? Ou seja, analfabeto tem a possibilidade da leitura, mas não faz isso porque a sua mente é vaidosa e pequena. Então quando a Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará, é do capeta, pastor, é do demônio, pastor, liberta do vício. Irmão, deixa isso para depois. Primeiro ele quer libertar você da sua mente escrava. Então Jesus diz: liberta, conhecereis a verdade vos libertará, para libertar você de si mesmo. Então qual que é o problema da igreja hoje? É uma mentalidade fútil, uma mente pequena, projetos pequenos. Então imagine aí, você que é uma pessoa inteligente, levanta a mão assim. Vamos imaginar que ali naquele data show, ali naquela imagem, tem duas fotos, uma do lado da outra. Ó, todo mundo olha para ali. Imagina que eu estou desenhando duas fotos. A primeira foto que eu vou desenhar ali é de dois homens se beijando. Imaginou? Sim ou não? A foto do lado que eu estou desenhando agora é um homem segurando uma criancinha de 2 anos no colo. Uma criança magra, desnutrida, que só se alimenta do básico. Então desenha na sua mente aí. 2 homens se beijando, do lado um homem segurando uma criança desnutrida que só se alimenta do básico. Sabe o que me entristece? É saber que todo mundo projeta naquela imagem e só olha para a primeira imagem, não olha para a segunda. Todo mundo está olhando para o quê? Para os 2 homens e se esquece de olhar para a necessidade. Então a igreja está gastando tempo falando de muitas coisas, muitas vezes que não é relevante, e se esquecendo do que é importante, que é o cuidado com o semelhante. Então se cada igreja cuidasse da sua rua, toda a nação já estava abençoada. Não precisava nem cuidar da... não sei se eu vou falar isso aqui não. A pessoa fala que vai fazer missões, mas não faz missão nem na rua dela. Ah, irmão, para com isso, irmão. Para de hipocrisia, irmão.
Ah, eu vou para a Índia fazer missões, eu vou na Angola fazer missões, eu vou na África. Você não foi nem na rua de trás fazer missões? Tem familiar seu que você não fala, que você não abraça, fazer missões na Índia? Não, eu quero ser um missionário fora do Brasil. Seja um missionário dentro do Brasil, bairro, estado, vilarejo. Aí você vai para fora. Não, eu vou lá para o outro, eu vou lá para sei aonde fazer missões. Você não fez missões nem na sua família. Isso é o cúmulo da hipocrisia. É o cara que vai em Israel chorar no muro das lamentações e não consegue atravessar a rua para chorar com quem chora. Ah, a gente fica tudo encantado. Foi para Israel, pastor. Tá bom, foi para Israel, é benção. Mas foi lá do outro lado da rua abraçar o pobre? Pegou o seu carro, colocou mendigo e trouxe aqui para cortar o cabelo? Trouxe aqui para tomar um lanche? Trouxe aqui para tomar um banho? Não, pastor, isso eu não sei fazer. Então a gente precisa morrer de novo. O que você está pensando nesse exato momento? O que a sua mente está envolvida nesse exato momento? O que você está fazendo com os seus dons nesse exato momento? O que você está fazendo com a sua criatividade nesse exato momento? O que você está fazendo com a sua mentalidade nesse exato momento? Martin Luther King, ele disse o quê? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Sabe o que ele está dizendo? Gente boa não está fazendo nada porque a sua mente está cauterizada. Leonardo Boff, ele disse o seguinte: a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informação que ele recebe, mas pelo uso que faz dela. Então, Boff está dizendo o seguinte: o que determina um homem se ele é inteligente ou não, não é os canudos que ele tem de formação, mas é o que ele faz com a informação que ele recebe. Então, se você não estudou nada, mas tem um estilo de vida que glorifica a Deus, você é um homem sábio, mas sem conhecimento. Mas se você estudou muito, mas o seu estilo de vida não transforma a vida, você é um idiota informado. Está aí ou não? Então, se eu estou recebendo muito, e não estou informando ninguém, eu estou engordando espiritualmente e ficando sem transferir a informação que eu preciso. Então, Deus quer me libertar do quê? Libertar da minha mente escrava. Então a gente diz que a nossa geração é livre, mas está enclausulada em cadeias invisíveis. Não tem cadeia nenhuma te prendendo e a gente está preso. Eu quero ler um texto aqui de Fernando Pessoa. Escuta aqui que eu vou ler para você. Fernando Pessoa escreveu algo que eu achei brilhante. Olha o que ele disse: a liberdade é a possibilidade do isolamento. És livres se podes afastar-se dos homens, sem que te obrigue a procurá-los a necessidade de dinheiro, de necessidade gregária, ou de amor, ou de glória, ou de curiosidade, que no silêncio da solidão não podes ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Presta atenção. Nascer liberto é a grandeza do homem. Olha o que Fernando Pessoa está dizendo: liberdade é a possibilidade do isolamento. Vamos dar um exemplo? Então, Fernando Pessoa está dizendo o seguinte: quando eu me isolo, eu tenho a possibilidade da liberdade. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando você se isola para fazer uma análise de quem você é, você não depende de estar inserido em um meio para se sentir feliz, porque você está sozinho por opção, não por necessidade. Então quando você se relaciona, você não se relaciona com as pessoas por necessidade, porque você já é completo em Deus sozinho. Você está aí não? Ele está dizendo o seguinte: um homem é livre quando ele escolhe
o isolamento, não por muito tempo, mas se isola porque é feliz só. Quem não gosta de ficar sozinho aqui de jeito nenhum? Levanta a mão. Pastor, não gosta de ficar sozinho. Não é de pessoa, é sozinho assim. Tipo, você está na sua casa de boa, você não gosta de ficar sozinho. Quem não gosta de ficar sozinho aqui? De maneira nenhuma. Eu gosto de ficar sozinho. Mas por que muitas pessoas não gostam de maneira nenhuma de ficar sozinho? Eu não sei se eu vou falar isso. Porque muitas vezes você não consegue suportar a si mesmo. Então assim, você está sozinho consigo mesmo. Fernando Pessoa está dizendo o seguinte: liberto é quem se isola. Isso é liberdade. Ou seja, eu estou na igreja não é por causa do pastor, não é por causa do louvor. Eu sou completo só. É opção estar no meio, não por necessidade. Então eu estou no grupo porque eu sou completo em Deus. Então eu não estou aqui por necessidade nenhuma. Eu sou feliz sozinho, logo sou feliz completando alguém. Então se você está sendo escravo de um sistema, escravo de um meio, você é escravo e não sabe. Fernando, olha aqui, isso aqui é profundo demais. Ele está dizendo o seguinte: nasceu liberto, ou seja, se é impossível viver sozinho, você nasceu escravo. Então se você é escravo de uma pessoa, se você é dependente demais de um ambiente, de um meio, você não é liberto, você é escravo mesmo sem saber. Agora ele diz, quando você se isola por opção e se relaciona não por necessidade, você é liberto, não escravo. Então quando você tem que praticar solitude, não é se isolar do grupo. Não quero mais saber de ninguém, não quero conversar com ninguém. Isso não é solidão, isso é isolamento, isso é afastamento, você vai morrer assim. Porque a pessoa começa o seguinte: ela senta na primeira cadeira, daqui a pouco ela está no meio da igreja, daqui a pouco ela está na última cadeira, daqui a pouco ela está fora. Isso é queda. Eu estou falando de isolamento, é quando você chega no final do dia, se tranca no seu quarto, pega a sua Bíblia, coloca um louvor, você se isola do ambiente para fazer uma análise de quem você é. Quando você volta para o ambiente, você não fica escolhendo o culpado por seus defeitos, você não fica transferindo responsabilidade para a sua falta de maturidade. Você não fica achando um culpado para transferir aquilo que você não fez para Deus e achando que alguém deveria ter feito. Você não espera alguém limpar a igreja, você chega e limpa. Você não espera alguém dar resultado na empresa, você chega e faz. Você não fica achando que o seu pastor é a pior pessoa. Ao contrário, ao invés de você ajudar ele a ser uma boa pessoa, a gente não fica fazendo ou procurando porque a gente está isolado, fazendo uma retrospectiva para voltar para o meio e ser consciente. Então Fernando Pessoa diz isso, que é na solidão que eu tenho a possibilidade da libertação. Se eu perguntasse aqui para terminar, quem conhece Jesus? Todo mundo diria, eu conheço. Mas quem conhece a liberdade que há nele? A maior libertação é do entendimento. Demorei 12 anos para aprender isso. A verdade me liberta do que, pastor? De mim mesmo. A verdade me liberta do que, pastor? De eu querer ser a primazia em tudo. A verdade me liberta do que, pastor? Da glória humana. Paulo está dizendo o seguinte em Gálatas 5:1: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Não vos dobre novamente a um jugo de escravidão. Paulo está dizendo, não use a sua liberdade para construir cadeias de novo. Seja liberto, seja livre. Não seja escravo, seja livre. Aleluia. Que Deus venha destravar nossa mente hoje. Que Deus destrave o nosso coração nessa manhã. Que a nossa solidão seja ensino para nós mesmos. Que ao estar sozinho eu não consiga pensar no que está fora, mas que eu pense no que está dentro. Que eu estar comigo mesmo não seja um tédio. Pegue o seu carro um dia, saia, pegue uma estrada e vá você sozinho, faça uma reflexão. Pegue um dia você sozinho e vá em algum lugar, sente ali numa livraria, numa cafeteria, gaste ali 2, 3 horas lendo um livro, tomando um café, fazendo uma análise de você. Pegue os seus filhos um dia, vá na praia com eles. Gaste um tempo com a sua família. Não seja engessado, a religião te engessou por muito tempo.
Você está cansando porque você está trabalhando para dar resultado. Pastor, estou cansado da obra de Deus. Não é a obra de Deus, é a sua obra. Quando o cara chega e me fala, eu estou meio cansado da obra. Não, não é a obra de Deus. A obra de Deus é empolgante. A obra de Deus é empolgante. A gente não para, irmão. Na segunda-feira a gente estava em Luiz Antônio, na terça e quarta estivemos lá, na quarta retornamos para São Paulo pela madrugada, quinta-feira gravamos rádio, sexta-feira gravamos rádio, sexta-feira teve compromisso à noite, ontem teve responsabilidade o dia inteiro, hoje estou pregando de manhã, vou pregar à noite, amanhã tem escola de profeta, terça-feira eu tenho uma agenda, quarta-feira eu vou pregar de novo. E eu não estou cansado, não perdi minha família, não perdi meu filho, sabe por quê? Porque a obra é prazerosa para quem gosta de fazer o que ama. Coloca de pé. Aleluia. Tua mente está destravando hoje. Destrave a vida das pessoas. Destrave a mente das pessoas. Use o conhecimento que você tem, o pouco que você sabe, para destravar a mente das pessoas que estão escravas. Liberte de si mesmo. Liberte de si mesmo. Conheça Jesus e Jesus te libertará de você mesmo. Do impostor que é em você, do homem mau que é em você. Libertar da mal esposa que você está se tornando, do mau filho que você se tornou. Libertar de uma geração pedinte de milagres, libertar de uma geração hedonista que vive baseada nos prazeres. Se isole por um tempo, faça uma reflexão, depois você volte a estar no meio do grupo. Não esperando que o grupo te dê alguma coisa, porque você está completo em Deus em todo o tempo. Não case para ser feliz, seja realizado, e aí sim você vai realizar a pessoa que está ao seu lado. Aonde estão os homens que vão ser chaves para essa nação? Aonde estão os homens que vão voltar para suas cidades, vão voltar para suas igrejas, e vão ter tanto amor por a igreja que pastoreia, vai ter tanto zelo pela igreja que pastoreia, pela igreja que cuida, pela igreja que ajuda, que vai destravar. Eu quero liberar uma palavra sobre essa nação. 2018 será o ano que nós vamos crescer para baixo. Você vai ler o que você nunca leu na sua vida. Você vai buscar o que você nunca buscou. Se prepare, porque não é tempo de uma espiritualidade vagabunda, sem compromisso. Se prepare, porque é tempo de nós descermos as nossas raízes, orar mais, subir mais ao monte, ser mais usado para falar com os semelhantes. Se prepare. Eu quero convidar aqui na frente os homens que vão fazer o papel de uma chave na vida das pessoas. Se você se considera um homem chave, uma mulher chave para essa geração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você se considera um destravador de mente, se você se considera um liberto, se você saiu da religião, da cadeia da religião, e você quer destravar as pessoas que estão sendo manipuladas pelo engano, pela intolerância, você que está saindo do sistema hoje, você que já teve a sua mente destravada hoje, meu irmão, se prepara, você só pisou no começo das águas. Meu irmão, você que se encantou com a mensagem que você ouviu, você não ouviu nada ainda. Você vai se encantar muito mais com as verdades que Deus vai liberar ao seu coração. Se prepare para você voltar para a sua igreja, você voltar para a sua casa, liberto de si mesmo. Em tudo que já provei, eu quero conhecer. Pastores, liberem vida sobre essas pessoas. Líderes, liberem vida sobre essas pessoas. Liberem vida.